fazer tão barulho, né? Porque tá dando 11 horas da noite já. E aí? Vamos lá? Comece! 3, 2, 1 e... Estamos aqui diretamente da sede do Sextou na Terapia. Muito bom, muito bom. Ai, quem vê rindo assim não imagina que o tema vai ser pesadíssimo, né? Mas... Inclusive, que dia pra isso, né? Pois é, gente, as vibes aí estão meio tensas, mas hoje a gente decidiu falar um pouco mais sobre saúde mental em si, né? Sobre nossos diagnósticos, sobre toda essa questão mais assim psicológica mesmo. E basicamente o tema de hoje vai ser sobre diagnósticos de transtornos afetivos e de personalidade, né? Que seria o bipolar e borderline, e como eles são representados na mídia, de forma geral. Então a gente vai permear aí por vários temas e tópicos. Oi, gente, boa noite. Então, é isso, né? A gente vai falar um pouco aí dos nossos diagnósticos e de como foi esse processo e como foram as aceitações disso tudo. Durante muito tempo eu resisti muito à terapia, ao psiquiatra, isso era coisa de doido, sou feliz, não preciso disso, então depressão. E de como foi difícil, assim, aceitar de que, pera, talvez eu precise de uma ajuda. E como eu ainda assim fui a psiquiatra, eu não tomava medicamento, eu tomava 2 dias e disse, não tá funcionando nada. E parava de tomar, ou tomava com bebida alcoólica, enfim, não levava o tratamento de uma forma ok. E a terapia, então, Deus me livre. Fugi da terapia como um diabo foge da cruz, que não adiantava nada, que eu não ia contar meus problemas, era um estranho. E de como o senso comum determinou tantos anos de que talvez hoje eu fosse ainda diferente, uma pessoa melhor ou mais trabalhada, se eu tivesse aceitado com mais tranquilidade desde o início. O que já foi totalmente diferente do seu processo, né? Assim, e na verdade a gente fala com certa leveza até muitas vezes dessa questão do diagnóstico, assim, né? Mas não é necessariamente, não foi um percurso muito ok aí não, né? Nós passamos por bastante coisas para chegar até aqui. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, dizem pra gente, nossa, mas é preciso certa coragem, né? Vamos dizer assim, para bater no peito e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho problemas psicológicos, eu preciso de ajuda, e isso, especialmente agora que a gente está se expondo, né? Mesmo que seja um público pequeno, a gente ainda está se expondo de uma certa maneira. E que muitas pessoas ainda não estão prontas para lidar com isso, e é ok também, tudo bem. Mas eu acho que é de uma extrema importância a partir do ponto que nós temos esse papel social e essa experiência, né? Bem, eu acho que eu cheguei a comentar nos episódios anteriores que eu, desde criança, assim, 6, 7 anos, eu já demonstrava muito problema, assim, eu era uma criança muito problemática, muito agressiva, tinha muita crise, me machucava, enfim, era bem complicado e ninguém sabia muito bem o que era, né? Durante muitos anos, assim, acreditamos que era só tipo assim, é difícil mesmo, criança é difícil, criança é atentado e tal. E foi levando e foi acontecendo. E ninguém nunca muito sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. E aí, até que muitos anos depois, como uns 15 anos, foi a primeira vez que eu fui num psicólogo mesmo, que eu lembro de te falar assim, foi até uma professora minha que me ajudou, que eu agradeço imensamente. Hoje ela percebeu que eu não estava bem e foi me ajudar, né? Então foi de extrema importância para mim isso. E foi daí em diante que eu realmente comecei esse processo. Não foi como se fosse fácil. Muitas vezes eu tive que passar por coisas bem ruins, por profissionais que não foram tão éticos aí, por questões que eu não me dava tão bem com alguns médicos, alguns profissionais. Então, não é como se fosse tudo um conto de fadas, né, galera? Infelizmente, é vivendo mesmo e aprendendo e se adaptando. Que hoje, por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com a minha psicóloga, mas ao longo aí desses anos não foi bem assim. E é de extrema importância que tenha essa relação,
para o tratamento funcionar, né? Além do fato de você realmente querer fazer isso e estar nesse processo. Com certeza. Teve uma vez que foi bem engraçado, que marcaram uma consulta pra mim, do psiquiatra, e a gente estava em época de Copa. E aí eu, beleza, né? Não tinha carro. Peguei o ônibus, cheguei lá de boas, andando na W3, meu cigarrinho. Cheguei lá na clínica, o médico não veio não. Aí eu fiquei olhando pra ela, falei, moça, você tem noção que eu tô marcada com psiquiatra, né? E aí tu me fez vir lá de Planaltina, tipo, à toa. Não, senhora, não, senhora é o caralho. Eu fiquei escaldada porque, tipo assim, eu já não queria fazer um tratamento. Não era como se fosse colaborando. Aí depois eu fui numa psicóloga que me pediu fazer um desenho lá aleatório de umas casinhas, umas árvores. E aí, do nada, ela concluiu que o meu pai tinha me abusado. E eu fiquei, tipo, em choque, porque absolutamente louca, entendeu? E também me fez retrair durante muito tempo de, olha, não, isso realmente não vai funcionar, não é pra mim, eu já não preciso, tá vendo? É o sinal do destino. E como isso mudou? Assim, de realmente hoje ter encontrado uma terapeuta incrível que tem me ajudado em tão pouco tempo feito que ninguém conseguiu fazer antes comigo, justamente nessa relação empática. Ela é uma pessoa incrível, inclusive é uma das próximas convidadas aí do futuro. Ambas, né, as terapeutas estarão aqui conosco numa conversa. E como isso tem mudado e acelerado esse processo de tanto de me sentir pronta de que agora eu quero mudar, eu quero encarar isso de frente. E não é que seja pleno, né? Não é um processo linear. Tem dias que são horríveis. Pra que tanto autoconhecimento? Eu não quero virar coaching. Eu só quero ser feliz. Mas é justamente aquela frasezinha bem lindinha de que a gente sabe, a dor é a delícia de ser quem é. Não, realmente, teve um dia desse que minha mãe ficou morrendo de rir, porque, né, eu e minha irmã já temos problemas aí, esses diagnósticos. Meu pai também tem uns probleminhas, uns parafusos a menos. Meu irmão também, só que os dois são mais reticentes, né, em relação a essa questão da saúde mental, mas, enfim, tadinha da dona Anitta. E aí eu cheguei lá e falei, mãe, pelo amor de Deus, do que adianta eu tomar 7 medicamentos por dia e ainda continuar louca? Eu não aguento mais. Ela começou a rir. Mas tem momentos que a gente realmente, assim, pode sentir, né, de que, meu Deus do céu, eu tô nadando contra uma eterna correnteza. E na verdade, essa é a verdade. Só que a gente aprende que é necessário, que faz parte disso. E falando sobre os profissionais, realmente, não foi fácil. Esse problema, por exemplo, do meu irmão, então não ser muito a favor, né, dessas questões aí, em grande parte, foi por essas questões de ter passado por experiências bem ruins e acreditar de que, né, de meio que deixar pra lá mesmo. Generaliza, né? Acaba generalizando e ia tendo um estigma na profissão, né? Porque ele mesmo, assim, ele já fala, psicólogo é tipo, nossa, pra ele é a mesma coisa que nada, assim, é meio triste. Tudo charlatão. A gente tenta aí mudar um pouquinho o pensamento dele, mas, enfim, eu passei por uma situação também aqui, a gente tá se expondo bastante, né? Mas é pra vocês entenderem que não é tão bonito, tão fácil assim quanto parece. Hoje a gente vai pesar um pouquinho mesmo aí a vibe, né? Quando eu era adolescente, uma das primeiras psicólogas que eu tinha, eu já tava com bastante sintoma de depressão naquela época. Tava bem mal mesmo, meus pais já estavam ficando preocupados, não sabiam o que fazer e tal. Enfim, tava bem ruim. E aí eu, né, fiz esse esforço e falei, beleza, vamos lá e tal. E essa psicóloga, ela virou pra mim, assim, dado um momento e falou, você sabe que se você fosse bonita, você não ia ter depressão, né? Caramba. E tipo, eu tinha, sei lá, uns 16 anos e tal. Eu já tinha passado, eu sempre passei por muito problema, assim, bullying, né, na escola, desde criança. Então, assim, você ouvir de um profissional, entre aspas, bem entre aspas aqui, isso que reforça muita coisa ruim, assim, de quando eu era criança e todos esses problemas, tipo, não foi bem legal mesmo, galera, mas é isso que eu acho que a gente tá reforçando aqui, que existem profissionais bons e ruins como em todas as profissões, né?
E tem psicólogos maravilhosos também, que inclusive eu sou eternamente grata. Já até falei isso uma vez, vou falar de novo, porque o psicólogo, assim, realmente salvou minha vida mesmo naquele momento, sabe? Então eu sou eternamente grata por isso. Outro ponto que eu coloquei aqui é a questão da gente não ter o porquê, não ter o porquê da gente ter vergonha, né? Sobre o que a gente é e sobre nossos problemas e sobre essas coisas que temos, porque eu lembro direitinho, assim, de uma dessas médicas aí, de psicólogas ou psiquiatras, falarem assim, Carla, ninguém escolhe, por exemplo, ter diabetes, ninguém escolhe, por exemplo, ter problema de vista, ou a pressão alta, ou algo assim, nunca foi uma escolha. Então, por que, né, de você ter um problema psicológico seria uma escolha também? Então, é totalmente incoerente você pensar isso, e de fato, não só, eu falo não só por nós, mas por todos vocês, né, que também tenham algum problema, algum diagnóstico, que entendam que nunca foi uma escolha, e sim é uma escolha lidar com isso e tentar ser a nossa melhor versão, não querendo dar uma de coach, mas no sentido de realmente tentar melhorar, porque tem como. E de não vestir o diagnóstico, né? Nós não somos um diagnóstico, ele é uma parte de nós. E tirar mesmo isso da gente é um processo diário, que se a gente se esquece, qualquer um que vem de fora se esquece também. Bom, a gente queria também aproveitar e falar sobre a questão da psicofobia, né? Que é um termo aí que basicamente vai trazer essa questão das pessoas que são preconceituosas ou têm atitudes negativas com as pessoas que têm esses diagnósticos e esses transtornos, né? Com piadinha, com bullying, ou minimizando muitas vezes. Ou com medo, né? Sim, com medo. Muitas vezes, eu, por exemplo, hoje em dia, na grande mídia, assim, na grande massa também, as pessoas escutam muito falar sobre ansiedade e depressão, né? E aí acaba que a gente muita gente, por exemplo, eu falava assim, eu sou bipolar. Aí a pessoa, tá, entendi. Você muda de humor muito rápido e tal. E tipo, não, é muito mais complexo que isso. Ou então eu falava, quando eu tô em crise de bipolaridade, né, ou mania ou depressiva, a pessoa falava, então você tá com depressão? Tipo, generalizando de uma forma mesmo um diagnóstico, porque como eu falei, a ansiedade e a depressão são mais assim de conhecimento geral, né? Só que é muito além disso, né, galera? E ainda assim banalizado, porque eu já questionava muito isso, assim, de que é muito ruim quando você está passando por uma crise de ansiedade, onde você não respira, as mãos estão suando, e realmente o desespero é real, e várias pessoas fazendo graça disso na internet. E o quanto isso populariza, mas ao mesmo tempo gera um estereótipo. Eu fiquei até lembrando, assim, que muita gente, por exemplo, também fala que é questão de falta de Deus ou que falta de religião. Inclusive, eu tive um psicólogo também que falou isso para mim algumas vezes. Tentava me levar para a igreja várias vezes. Nunca trouxe à tona, né? Na verdade, nós vamos falar sobre o tópico religião em outro podcast, mas basicamente eu não sou cristã. E eles queriam ele queria me levar para a igreja dele, sabe? Tipo, me converter, falar que Deus ia tirar minha depressão e tudo mais. E assim, aquilo me incomodou profundamente. E é um preconceito, sabe, velho? Porque, tipo, é um problema psicológico, são traumas de anos, infância, é uma questão neurológica, química, tipo, neurológica, é muita coisa envolvida para você acreditar que seria resolvida assim. Inclusive, essa questão da psicofobia vem desde os primórdios, né? Aí, que com a questão da religião, de falar que ia resolver essas coisas. A pessoa tinha uma crise, às vezes, de esquizofrenia, é demônio, é possessão demoníaca. E queria fazer exorcismo nas pessoas, tipo, em vez de procurar uma ajuda médica mesmo, né? Muita ignorância também da época. E até hoje, né? Infelizmente. Então, temos aí esse problema da psicofobia. Aproveitando o tópico, então, eu vou falar de uma colega minha, que ela tem alguns diagnósticos aí, né? Que eu vou ler o depoimento dela.
E ela justamente quis se manter anônima por essa questão, né? Infelizmente, a gente está tentando criar aqui uma rede que nós vamos nos abraçar, nem que seja no manicômio. Mas a gente vai se abraçar e se envolver dessa forma de dizer, tá tudo bem, estamos aqui. Mas a gente sabe que, infelizmente, na sociedade, de forma geral, não é bem assim. Tem muita gente que tem medo, preconceito e enfim. Esse depoimento dela, então, eu vou ler agora, tá? Bem, em primeiro lugar, eu ainda não me sinto confortável para revelar minha identidade abertamente, por toda a questão da psicofobia. Mas eu tenho um perfil no Instagram, o Diário de uma Transtornada, que eu recentemente criei em meio a uma crise na pandemia, e que eu acredito que tem me ajudado muito. Quanto à minha pessoa, eu tenho diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe, mais conhecido como borderline, transtorno afetivo bipolar 1, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de compulsão alimentar. Tenho 37 anos, me formei recentemente em nutrição e pretendo atuar futuramente na área de psiquiatria nutricional. Então fica aí, pessoal, a indicação deste Instagram dela, então Diário de uma Transtornada, só que todos separados por underline, né? Que tem um conteúdo bem legal, bem explicativo, didático, e uma postagem que inclusive eu gostei bastante, que tem a ver com o que a gente estava falando, sobre a questão de como lidar com esses diagnósticos aí, né? Principalmente ela que tem 4 diagnósticos simultâneos aí. Então, o título da postagem lá no Instagram tá como eu e eu mesma. Ela fala muito de uma questão que eu senti quando eu descobri que era bipolar, assim, porque você entra numa paranoia de que, assim, o que sou eu? O que realmente sou eu, Carla, minha essência? Ou o que sou eu, Carla maníaca? Ou o que sou eu, Carla depressiva? Ou o que sou eu no meio dessas duas coisas? Eu estável, eu sem medicamentos? O que somos nós realmente no meio de tudo isso, né? E achei bem legal essa postagem aí que ela fala sobre essas questões. E, na verdade, uma das nossas conclusões, né, é de que tá tudo aqui dentro, na verdade. A gente não escolhe muito bem que parte que vai estar hoje ou que parte vai estar amanhã. Tá tudo aqui dentro, misturado na nossa bagunça e tá tudo bem, né? Acho que faz parte do processo tentar aceitar essa bagunça que nós somos, além do nosso diagnóstico ou junto com ele. É isso, né? E como isso são processos diferentes? Porque no caso do border, sempre foi muito difícil e ainda é, honestamente, sempre foi muito difícil me enxergar sobre essa ótica. Especialmente porque eu me justificava de que o border se machuca e eu não me firo. Só que eu não enxergo, por exemplo, o tabagismo como uma forma de ferir. A má alimentação para uma diabética como uma forma de ferir. Eu não me flagelo com cortes, mas eu me faço mal. E ter chegado a esse entendimento me fez aceitar o diagnóstico. E ao olhar para ele de frente, tipo, é isso, né? Não vamos ter como fugir, porque eu vou estar comigo o tempo todo. E o border tem uma questão especialmente mais delicada com relacionamentos. A exposição é real, né? Eu tenho problemas com isso no meu relacionamento, em todos os relacionamentos que eu tive, por causa dos excessos. E sempre foi muito difícil para mim aceitar quem eu sou dentro desses excessos. Porque se eu tô feliz, eu vou iluminar. E eu quero colorir, eu quero sentir. Mas se eu tô triste, nada vai me demover do lugar. E tudo é muito intenso. É justamente esse limítrofe que a gente vive. Só que é ao longo do dia. Então eu posso estar extremamente feliz e bem-humorado como se fosse uma cesta de sol. E um único comentário, ou uma única lembrança, ou um único nada, me fazer sentir a pior pessoa. E eu só quero morrer e não existir. E o quanto é cansativo lidar com isso. E dentro disso me preocupa essa psicofobia de alguma forma. Porque muitas vezes é difícil pra gente aceitar quem a gente é.
E as pessoas têm um poder, infelizmente, de influenciar umas às outras. Nós não somos uma ilha. Então, o quanto a gente toca o mundo do outro, às vezes sem esse cuidado de que para ele talvez seja difícil se aceitar. E eu acho que a gente que tem um diagnóstico sofre com isso ao longo do caminho. Realmente, assim, quando eu descobri que era bipolar, eu tava numa fase muito ruim da minha vida. E, assim, tava surtadaça mesmo, assim, tá ligado? E aí eu acabei me conhecendo muitas pessoas, me envolvendo com muitas pessoas, enfim. E eu tenho um problema, um defeito muito grande que eu só, tipo, sumo, tá ligado? Eu mudo de número de telefone, eu deleto minhas redes sociais e sumo. Basicamente sumo, não dou satisfação pra ninguém e é como se eu renovasse o meu ciclo. A nova era. A nova era is coming. E tipo assim, é como se eu renovasse esses círculos. E assim que eu descobri que eu era bipolar, eu fiz exatamente isso, porque eu não quis manter aquelas pessoas na minha vida, justamente porque eu sabia que eu estava agindo de uma forma completamente incoerente, alucinada, transtornada, sei lá, eu realmente não tava bem, galera. Vocês não estão entendendo. Não tava tudo bem comigo. E assim, hoje eu tô rindo, mas eu quase fui internada. Então é rindo de nervoso, é real. Mas teve poucas pessoas, assim, realmente, contar nos dedos de uma mão que eu falei, essa pessoa vale a pena eu ser sincera, sabe? E falar, tipo, mano, seguinte, é isso, aconteceu isso e tal. E é uma decisão da pessoa também, né? Obviamente as pessoas, né, tinham duas decisões. Eu falava, tudo bem, eu posso lidar com isso, continuar na sua vida. Ou então falar, galera, não vai dar não é muito pesado pra mim, tipo, que menina estranha, cabuloso e tal, não vai dar, e vazar. E, tipo, é meio triste, mas acontece mesmo. E aí eu parei pra pensar, hoje eu sou uma pessoa totalmente sincera em relação a isso. Tanto que a gente tá aqui, né, no podcast se expondo cabulosamente. Mas eu sou totalmente sincera. Então eu conheço uma pessoa e já falo, velho, seguinte, eu sou bipolar. Com meus amigos, com crush, com rolo, não sei o quê, eu já falo, velho, seguinte, eu sou bipolar porque a pessoa, ela vai saber um pouco, ela pode não conhecer sobre bipolaridade em si, mas vamos supor... Mas eu avisei, né? Também. E tipo assim, vamos supor, eu fiz um amigo agora no meu trabalho, eu já cheguei e falei, velho, seguinte, sou bipolar. Eu sei que uma coisa que pra muitas pessoas fica tipo assim, em choque, porque é uma exposição, assim... Eu sei que muita gente ainda não lida bem com essa franqueza nossa, vamos dizer assim. Mas eu fiz isso com ele porque... Vamos supor que eu tô lá na casa dele, a gente tá lá, tal, de boa, jogando. Eu tenho uma crise, pá, do nada. E aí ele não sabe que eu sou bipolar, não sabe que eu tenho um problema psicológico. E aí? Vai ficar parecendo muito mais que eu sou uma completamente louca, surtada, alucinada, do que se eu deixar chegar e falar o seguinte, eu sou bipolar, ter uma crise, ele vai falar, putz, não Pode tá bem. acontecer, né? E vai tentar lidar comigo dessa maneira. Então, eu acho que a transparência ajuda muito nesse sentido também. É óbvio que eu super entendo pessoas que não querem falar e se reservar e tal. Mas eu também acho que a gente tá aqui meio que dando a cara a tapa para vocês também se sentirem um pouco bem. A gente também queria retratar um pouco sobre como que esses diagnósticos aí são retratados nas mídias, né? Mídias de forma geral, quanto filmes, livros, etc. E assim, eu confesso que me incomoda bastante. Eles são retratados de uma forma muito problemática pela seguinte questão. Eu vou falar aqui um pouco agora para vocês sobre alguns sintomas aí da bipolaridade e sobre um pouco a diferença entre a bipolaridade do tipo 1 e do tipo 2 para poder explicar melhor essa questão. Por quê? A bipolaridade, basicamente, do tipo 1, nós temos aí as crises maníacas, né? Que, para quem aí não conhece, basicamente a gente se sente muito bem, a gente se sente invencível, a gente se sente lindo, maravilhoso, gostoso, incrível, no topo do mundo, e é muito bom, e é tudo vivo, colorido e maravilhoso, e você vai falar, Carla, como assim? Eu também quero isso. O que tem de ruim nisso? Bem,
que tem de ruim é que nós ficamos muito irritados, extremamente. Qualquer coisa tira a gente do prumo, assim, no nível de estresse incontrolável. A gente fica impulsivo, a gente fica agressivo, a gente se machuca, fica irresponsável, faz muita merda, basicamente. O abuso de substâncias, enfim, um monte de coisas ruins, tá? Então, é isto, o tipo 1. Então, ela oscila entre essa mania e a depressão, que são os sintomas que a gente está meio que acostumado aí a ouvir e ver. A vontade de morrer, não querer fazer nada, perda de interesse, perda de libido, etc, etc. Então, como eu falei aqui, até eu mesma acabei fazendo isso, vocês devem ter percebido. A mania é extremamente sedutora para nós, que somos bipolares. E o que acontece? Há uma certa romantização dessa mania na mídia, entendem? Muitas vezes o bipolar é visto de uma forma assim, sedutor e totalmente, uau, meu Deus, no topo do mundo, cara. E tipo, realmente a gente se sente assim. Mas muitas vezes não retrata o lado ruim dessa mania. E já a bipolaridade tipo 2, ela vai retratar bastante aí a questão da depressão mesmo, dos sintomas depressivos, que são muito mais recorrentes. E aí vão ter a hipomania, que basicamente seriam como manias em menor escala, em menor frequência, em menor tempo. Então elas têm aí, por exemplo, se eu tivesse na hipomania, eu poderia de repente ficar um pouco mais assim, sem querer dormir, sem sono e tudo mais. Mas basicamente essa é a diferença aí da bipolaridade tipo 1 e tipo 2. E aí eu escolhi 3 obras aqui para falar rapidamente sobre esses bipolares aí, como eles são retratados de forma diferente, cada uma, né? O primeiro aí é O Lado Bom da Vida, que tem um livro, né, que é do Matt O'Keefe, e também tem o filme, que é do David O. Russell, e tem esse personagem principal aí, que é o Pat, e ele é bipolar. E aí ele acaba de sair dessa clínica, né, e quando ele sai da clínica, ele acredita que tá ótimo. Ele acredita que tá muito bem, você não tá entendendo? A melhor forma dele. E ele realmente acredita nisso. Ele começa a ler os livros, ele começa a fazer as coisas para reconquistar a mulher dele, a esposa dele, que eles, né, tiveram uma separação e tal. Ele vai correr todos os dias e assim, ele realmente acredita que tá 100% no ápice, no topo. E nesse filme é interessante porque eles mostram um pouco, sim, do lado ruim dessa mania aí. Que ele não dorme, ele fica de madrugada lá lendo e acaba dando um show lá com os pais dele, jogando o livro pela janela, acordando todo mundo. E aí depois ele vai procurar uma fita do casamento dele, ele não acha, e ele fica tão agressivo, tão nervoso, o pai dele entra, não sabe lidar com ele, e aí ele acaba meio que dando um soco na mãe dele sem querer, batendo na mãe dele, e ele fica mortalmente culpado, e assim, não era nada daquilo, e ele se envolve em briga, em confusão. Então assim, é bom esse filme porque mostra um pouco o lado ruim da mania em si, tá? Então eu recomendo aí também para quem tiver interesse em assistir ou em ler o filme. Mas uma coisa também... Ler o filme. em ler o livro ou assistir o filme. Eu lembro que também, assim, uma coisa que me incomodou bastante nesse filme, né, tanto no filme quanto no livro, é a forma das pessoas tratarem ele. Ninguém sabe lidar com ele. E, assim, a mãe dele vai lá e tira ele da clínica, mesmo que, tipo, sem ele ter alta, vamos dizer assim, né? E acaba que ninguém sabe lidar com ele direito. O irmão, o pai, ela mesmo. É bem complicado mostrando essa relação aí com o bipolar em si. E o outro filme aí é o Tocados pelo Fogo, do Paul Dalio. Esse filme foi assim, vibes, galera, sério. Esse filme, ele mostra 2 bipolares em um relacionamento, né? Eles se conhecem lá numa clínica. E, assim, mostra claramente que a Carla, ela é uma personagem mais depressiva, ela é mais contida, e os dois são artistas, tá? E aí acaba que os dois escrevem e tal, e tem pintura também, né? Sim. Do cara, do Marco.
Incríveis, por sinal. Sim, então os dois são artistas, os dois são bipolares, e aí ela é mais dessa forma antes de começar a ficar com ele. Só que ele já acha que ele já acha que os medicamentos são ruins pra ele, que deixa ele grogue, que tira um pouco a criatividade dele e tudo mais, e acaba não se tratando, né? Ele recusa o tratamento. Problemático. Pois é. E aí eles começam a se relacionar e é muito triste de ver o quanto, assim, um foi destrutivo pro outro, sabe? Tipo, eu não tô aqui dizendo que uma pessoa que tem problema psicológico, ela necessariamente precisa ficar com uma pessoa mais sã, assim, mais normal. Mas é óbvio que os dois tendo diagnósticos de transtornos afetivos, nossa, assim, muito destrutivo para eles. Ela, que já era mais assim, ela conseguia controlar, fazer o tratamento, começa a se recusar também. Os dois começam a não ter direito que trabalhar, assim, não trabalham, né? Então não começa a não ter o direito que comer, começam a viver numa situação totalmente degradante, assim. E é bem triste, sabe, esse filme, assim, mas foi extremamente necessário para mim, porque eu tinha acabado de descobrir que era bipolar e tinha acabado de sair de um relacionamento onde uma pessoa também não sabia lidar com a bipolar. E assim, foi uma vibe bem pesada, mas que foi necessário para entender certas coisas. Não vou dar spoiler no final, mas no final tem uma lição que eu acredito que é muito bonita e importante. Então, assim, quem quiser assistir, fica aí a indicação. E por último, eu queria falar sobre um filme assim que, nossa senhora, me arrebatou de uma forma que até agora eu não tô muito bem não, galera. O filme se chama As Faces de Ellen, é da Sandra Nettelbeck. E assim, deu meia hora de filme, eu já tinha chorado umas 3 vezes. Ele é bem pesado mesmo. Assim, já tô avisando porque quem não tiver na vibe ou for dar gatilho, não assista de verdade, porque é pesado pra caramba. E assim, eu gostei muito desse filme porque ele foi o que mais se aproximou da realidade até hoje, assim, de todos os filmes que eu vi sobre bipolares. Ele realmente se aproxima da realidade. Eu acredito que alguém da produção ou até a própria diretora tenha conhecimento de verdade, assim, sobre bipolar, sobre ser bipolar ou sobre ter algum parente próximo, algo assim. Pela forma, sabe, que foi retratada. E o que eu achei interessante desse filme é que as duas personagens, né, ali que vão do elenco principal, elas duas são bipolares e uma é do tipo 1 e a outra é do tipo 2. E como eu estava explicando mais cedo, né, essa bipolaridade tipo 1 acaba sendo muito mais trabalhada de forma geral pela questão da mania, né? Como eu falei, ela é muito romantizada, assim, de certa forma, pela mídia. Do que a bipolaridade tipo 2, que assim, é como se fosse muito mais a depressão mesmo em si, né? Os sintomas depressivos. Então, é muito triste e pesado nesse filme, porque as atrizes, sério, estão de parabéns, porque as cenas, assim, eu sentia a dor delas, de verdade, tipo, eu sentia, porque eu não sei se o fato de já ter passado por aquilo de alguma forma, eu acho muito necessário. Se eu fosse indicar qualquer um dos três, por mais que seja pesado, para quem convive com bipolares, eu acho que é necessário. Porque, assim, tem uma determinada cena lá que a protagonista fala pro marido que meio que tá fugindo dele, porque ele não sabe lidar com ela, com a dor dela, não sabe o que ela sente. E a moça, que também tem bipolaridade, ela já sabe, ela também sente. Então ela não precisaria explicar. E acaba que a gente meio que procura essas pessoas que compreendem um pouco pra gente não ter que explicar. Então, assim, muitas vezes se você tá muito mal, muito triste, a última coisa que você talvez vai querer ouvir é uma pessoa: o que foi? O que você tá assim? Por que você tá assim? Conversa comigo, fala comigo. A vida é tão bela. E, tipo, é totalmente diferente você olhar nos olhos de uma outra pessoa e saber que, tipo, eu não preciso explicar pra essa pessoa, porque ela já sabe. Ela também sente. Então, assim, é um filme muito pesado, mas que eu realmente recomendo muito. E basicamente é isso. As indicações de hoje, gente, eu sou péssima com as referências. A Carla é maravilhosa. Sabe? Eu tô assim, a fumante.
A primeira personagem que retrata, assim, bem legal do Border, eu não lembro o nome da novela, era uma novela da Globo que passava. E eu também não sei o nome da atriz. Que ela era apenas maravilhosa e demonstrava muito legal, assim, essa intensidade do Border e o quanto isso era mal visto dentro da família, porque ela não jogava apenas no relacionamento amoroso, ela também projetava isso na relação com o filho. E como o Border soa excessivo demais, é super protetor ou é um ódio escancarado, é um interruptor de alguma forma, ou tá ligado ou tá desligado, não tem muito meio termo. E o quanto isso é problemático dentro de uma relação familiar. Então achei que trouxe isso de uma forma muito bacana. E eu lembro que no final da novela, ela encontrava um grupo que se chamava MADA, que eram Mulheres que Amam Demais Anônimas. E ela conseguiu encontrar uma rede de apoio incrível. E eu me lembro de ser muito nova e isso fazia muito sentido para mim. E eu não gostava muito de pessoas já naquela época, mas a ideia de uma rede de justamente isso que você trouxe na última indicação, de entendimento. Esse abraço de eu sei o que você está sentindo, sabe? Porque por mais que sejam nuances diferentes e por mais que o outro não tenha a obrigação de entender o que você sente, mas se sentir compreendido é algo muito inerente a quem a gente é. E eu acho que trouxe essa imagem bem fiel. Eu só lembro que a novela era do Carlos Manuel Barros, sei lá, esse cara Achava lá. que todas as novelas eram dele. Eu também, até um dia desse. A outra indicação, não é nem indicação, né? São referências. Era uma outra personagem da Cleo Pires, maravilhosa da Cleo Pires, que vivia alucinadamente. Todos os dias. Cada dia é um dia e bora que bora. Claro que era mais fácil na Cleo Pires, né? Mas traz de uma forma muito legal esse sentimento, porque é essa urgência. Eu acho que essa urgência traduz muito o Border de alguma forma. Porque todos os sentimentos são muito reais, são muito intensos e são muito voláteis. Então, tipo, ela trazia muito assim. Ela tinha uma moto maravilhosa, cada look de motoguel lá perfeita. E todo dia ela tava num rolê diferente, todo dia ela tava bem, e no outro dia ela tava tresloucada, jogando tudo pela janela, e daqui a pouco à noite ela tava bem de novo na Lapa e retrata de uma forma bem legal. A outra indicação, essa é uma indicação, é do filme Fica Comigo. Socorro. A menina fica com o cara uma noite e ela real se apaixona por ele. E fica, quem nunca, né? E ela fica obcecada por ele, e stalkeia e persegue. E tipo, você vai me amar assim. E, poxa, velho. Amiga, Amiga, sua louca. não dá pra Agora, te defender. o exposed total, velho. É horrível você sentir que você ama demais e que isso pode virar até piada, tipo assim, o filme retrata isso de uma forma um pouco sádica, de alguma forma, de tipo assim, todo mundo tem medo dela. E esse medo é uma coisa que é um pouco de gatilho, entendeu? Assim, pra mim, pelo menos foi, eu assisti o filme e fiquei escaldadaça, porque o que tem a mais demais, entendeu? O que tem de uma perseguidinha? Brincadeira, brincadeira. Mas trazer à tona essa discussão eu acho que é muito legal. E o filme traz isso de uma forma que ainda consegue ser leve. É um filme gostoso de assistir. Pessoal, outro filme que retrata sobre borderline, pra ressaltar aqui, é o filme Garota Interrompida, tá? Ele tem uma personagem principal aí, que é a Susana. Ela acaba sendo diagnosticada como border, e aí ela tá nessa clínica aí de reabilitação, né? E ela meio que vai permeando, assim, ela meio que aceita em alguns momentos, mas em outros momentos ela não aceita o diagnóstico dela, e aí mostra toda essa relação e quanto é complicado, né? Aí ela acaba fazendo uma amizade com uma paciente de lá também, que é a Lisa, que é a personagem da Angelina Jolie. Que, assim, ela realmente é completamente louca, alucinada, assim, fora da casinha mesmo. Ela é muito agressiva, ela tem surtos, assim, psicóticos mesmo. Eu não sei qual é o diagnóstico que ela tem no filme, mas ela realmente não tá legal, não tá tudo bem. E
aí elas têm essa amizade aí. Só que como a protagonista, né, a Susana, é border, acaba que é uma amizade que não é muito legal, assim, não é muito ok, sabe? Ela acaba, tipo, ficando obcecada. Ela acaba ficando obcecada pela Lisa. E elas acabam decidindo fugir lá. E ela vai junto. E, assim, ela entra num limbo que ela faria qualquer coisa pela Lisa, sabe? É muito triste de ver. Deixa eu fazer uma pausa com isso, porque, olha, você colocou numa definição muito boa. Porque eu acho que é esse o sentimento. Exatamente esse. Você seria capaz de fazer qualquer coisa pelo objeto da sua obsessão. É muito triste isso, velho. Só que é gostoso de sentir. Sabe aquela romantização da mania? Uhum. É mais ou menos o mesmo gancho. O momento que você sente que você está cedendo ao objeto da sua obsessão é muito gostoso. Só que, entende? Não. É porque como todas essas questões, assim, tem um lado bom, mas tem um lado bem ruim, né? Com certeza. Bom, pessoal, minha indicação hoje, na verdade, foram várias, né? Foi o Instagram, foi os filmes também. E agora eu vou indicar para vocês, na verdade, falar sobre a minha experiência com uma terapia em grupo. Bem, eu queria falar que o nome do grupo, né, é APTA. E eles falam que eles são um núcleo de mútua ajuda às pessoas com transtornos afetivos no DF. Então, basicamente, é um grupo de voluntários, né? São pessoas que não recebem nada para estar ali e tudo mais. É tudo feito por eles mesmo, orgânico, né? E eles visam justamente ajudar e criar uma rede dessa ajuda mútua, né? Com essas pessoas que têm os transtornos afetivos. E é aberto à comunidade. Os encontros costumavam ser na UNB Darcy Ribeiro. E sempre tinha psicólogos e psiquiatras que estavam ali no processo, né, para encaminhar um pouco a discussão. E, gente, assim, pra mim, é sério, eu sou apaixonada por eles, porque é uma ideia totalmente, assim, é tudo feito por doações, sabe? É totalmente independente e me ajudou muito, e com certeza ajudou muito outras pessoas, e com certeza ajudará muitas outras também. Eu acredito que eles realmente focam nessa questão dos transtornos afetivos, mas com certeza, basicamente eu achei assim, né? Eu procurei na internet, tipo, terapia em grupo bipolares. Google pesquisar. Então, assim, se você tem outro tipo de transtorno, de repente, tenta pesquisar dessa maneira que você também pode encontrar, né? Outros grupos que vão abranger aí outros diagnósticos. Mas quem quiser saber sobre o APTA, é só pesquisar. Eles estão no Facebook, tá? Eles não têm Instagram. É só pesquisar APTA, Núcleo de Mútua Ajuda a Transtornos Afetivos, que basicamente é isto, tá? Outra coisa que eu queria falar é que sobre uma experiência que eu tive lá, eu acabei escrevendo um conto, né? E, gente, assim, vibes, né? Que tanto eu quanto a minha irmã temos blog. E a gente, assim, tá em 2013. Mas é porque, querendo ou não... Datilografando. Pois é, mas é porque, querendo ou não, como que a gente iria compartilhar, de certa forma, esses textos nossos de alguma forma, né? Porque o Facebook, it's dead. Tá morto, querida. No Instagram não tem como, porque, assim, é um conto, né? Ele acaba que não é tão curto, assim, pra ir pro Instagram. Então, assim, a forma que eu achei de compartilhar é pegando esse blog meu que tinha lá desde 2013 e o link tá na descrição do meu Instagram, tá? Mas quem quiser também pesquisar é Delírios de Bar, o nome do blog. E aí lá tem um conto que tá com o título de Faísca e fala um pouco sobre essa minha experiência aí no APTA, tá? Que foi bem legal. Tem um pouco de ficção, mas tem um pouco também de realidade aí. Tá meio que misturada e nunca saberemos o que é o que, né? Vocês que lutem. Vocês que lutem. Isso. Nossa, a gente pesou bastante a vibe hoje. Foi bem específico, né? Assim, nessa questão mesmo dos diagnósticos, da saúde mental, da terapia. Bom, pessoal, eu queria falar uma coisa aqui agora, que, assim, o projeto começou com a pretensão de, basicamente, encontrar pessoas que pensassem parecido com a gente, né? Que gostassem e tudo mais.
E eu acho que, assim, o feedback, o retorno que a gente tá tendo de vocês, pra mim tá sendo o maior presente, sabe? Tipo, meu pai ficou perguntando assim, como assim podcast? O que é isso? E, tipo, eu tentando explicar pra ele, eu falei, não, tá, mas a gente não ganha dinheiro com isso, não, nem nada, não. E, assim, realmente, não tem nada, é um projeto totalmente, assim, altruísta mesmo, né? Mas eu digo pela questão de que o que tá sendo realmente o presente pra mim é esse feedback de vocês, porque muita gente veio procurar, tanto eu quanto a Kiane, dizendo assim que, nossa, que tá repensando, entende? Que tá revendo questões assim de saúde mental mesmo, que fez levantar questionamentos, que tá questionando agora de talvez E rindo, né? e talvez assim de se abrir publicamente sobre seus diagnósticos, ou de que tá ajudando de alguma forma essas pessoas. E assim, sério, eu só queria realmente te agradecer de coração mesmo a vocês. A gente tá no comecinho aí do nosso podcast ainda, mas de saber que isso tá ajudando vocês de alguma forma é muito gratificante pra mim. E assim, que vou reforçar mais uma vez que as redes sociais estão abertas para depoimentos, comentários, qualquer coisa assim, se vocês quiserem participar de repente igual essa minha colega participou de forma anônima, né? Não tem nenhum problema, a gente faz isso. Temos um e-mail também que é o sextounaterapia@gmail.com, que lá você pode mandar de uma forma totalmente anônima, né? A gente nem vai saber de quem é essa história aí e o que vocês estão falando, assim. Então, se sintam de verdade abertos, tá? A trazer todas essas questões à tona, que nós provavelmente vamos ser uma das últimas pessoas que vão julgar. Pelo contrário, a gente tá aqui para tentar ajudar, beleza? É isso, né, gente? Obrigado mesmo. Esse retorno está sendo incrível. E como a gente está vivendo esse processo, gravar tudo isso tem sido incrível. Tem vários amigos aí na fila, né, gente? Calma, todos vocês serão convidados. E como está sendo gostoso encontrar tanta gente apoiando a gente nesse caminho. E o quanto esse apoio tem sido mútuo, na verdade. Porque é bem catártico tudo isso. Está sendo bem, bem gostoso mesmo. E obrigada, e é isso. Beijinhos. Tchau, pessoal. Muito obrigada por escutar. E se der, também compartilha com alguém que você acha que vai gostar aí do podcast ou do tema. E qualquer coisa, estamos aí. Falou!